Vou começar aqui falando deixa eu ver aqui, gente, só um minutinho. Desculpa. Então, vou começar aqui falando um pouquinho de um breve histórico sobre a criação do curso de biblioteconomia, no Brasil, com ênfase, então, no currículo. E aí vocês compreenderão que a questão de como se deu essa divisão vem lá do início do curso aqui no Brasil. E o curso aqui no Brasil, ele iniciou, no nível técnico, né? Os 2 cursos que nós tivemos aqui no Brasil, eles surgiram primeiro no Rio de Janeiro e depois em São Paulo. Então, até o início do século XX, a gente não tinha formação, de bibliotecário no Brasil. O primeiro curso, ele iniciou lá em 1911, na Biblioteca Nacional, que está localizada no Rio de Janeiro. E aqui eu já faço um convite para quando vocês estiverem, ou para talvez tenha alguém que já conheça, né, professora Emanuele? É muito lindo, é um prédio lindo, é uma biblioteca sensacional, tanto na estrutura física, quanto também no seu conteúdo. Ela contém um acervo de mais de 9 milhões de itens em seu acervo. E ela é responsável pelo depósito legal, ou seja, de todas as publicações realizadas no Brasil, um exemplar tem que ser enviado para a Biblioteca Nacional. Então, fica aqui o convite. Eu não lembro o ano, mas eu e a professora Emanuele estivemos acompanhando uma turma, acho que 2019, em uma turma de graduação, em uma visita lá na BN. Então, mas voltando, em 1911, foi criado o curso na BN, mas ele só iniciou em 1915, de verdade, porque não tinha inscritos na época. Então, esse curso, a pessoa deveria possuir uma cultura geral para entrar nesse curso, e o processo seletivo, ele se dava por meio de prova escrita de português, provas orais de geografia, de línguas como inglês, francês e latim. E o curso da BN, ele tinha um caráter humanístico, ele estava ligado à escola francesa, e ele foi extinto lá em 1923 por questões técnicas e ele retornou em 1931. E o segundo curso surgiu, foi criado, né, surgiu em São Paulo, no Colégio Mackenzie, em 1929, e esse curso sofreu uma influência americana tecnicista, e ele era orientado por uma bibliotecária americana. Então, nos primeiros anos de criação destes 2 cursos, pôde-se perceber as diferentes perspectivas trabalhadas, ou seja, o primeiro de cunho humanista e o segundo de cunho tecnicista, a ponto de cada estudante defender o seu lado. Então, os estudantes do Rio de Janeiro diziam que o curso é melhor do que os estudantes de São Paulo e vice-versa. E em 1944, com as novas exigências do mercado de trabalho e com a americanização do Brasil, a Biblioteca Nacional ela começou a inserir, na sua grade curricular, disciplinas técnicas de indexação, catalogação, dentre outras. E lá em 1962, o curso chegou ao nível superior. Em 1962, a nossa profissão também foi regulamentada. Em 1962 e 1982 surgiram 2 currículos mínimos de biblioteconomia. E, porém, ainda ocorria o descontentamento entre os acadêmicos, porque uns diziam que a grade tinha muita disciplina humanista, outros diziam que a grade continuava com muita disciplina técnica, ou seja, continuou aí um pouco a confusão na grade. Hoje não existe mais a questão do currículo mínimo. Então, segue-se as diretrizes curriculares e uma estrutura curricular definida em um encontro de diretores, professores e gestores de biblioteconomia do Mercosul, que é um evento chamado ETSIC. Agora eu não vou me lembrar de qual, o que significa essa sigla, mas é o ETSIC. Então, eu iniciei aí, pessoal, com esse pequeno histórico para evidenciar que uma vertente não substitui a outra e nem é melhor que a outra. O que temos que pensar é que ambas precisam trabalhar em conjunto e friso, não existem 2 biblioteconomias. Por exemplo, alguém que trabalha na área técnica, indexando ou catalogando. Esse trabalho, ele é em prol de quem? Ele é em prol de algo social, ele é em prol do usuário. Por quê? Quando eu catalogo,
indexo de uma maneira concisa, eu vou ajudar esse usuário a recuperar uma informação que ele ache necessário mais rapidamente. E agora, quando eu trabalho na parte técnica, quando eu trabalho na parte social, eu também preciso da técnica até para que eu consiga adaptá-la nos vários contextos em que eu possa atuar durante a minha carreira profissional, né? Então, eu preciso ali da base. Então, vamos aí, digamos assim, parar com essa briga, né? No bom sentido de que um substitui o outro, que a área tem duas vertentes, né? E, na verdade, é uma área só, com um fazer social muito importante. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho aí sobre o que seria essa biblioteconomia social. Então, ela é uma biblioteconomia crítica e comprometida com o fazer da área, aliando a teoria e a prática. É uma biblioteconomia que ela está sempre antenada, ela critica aquilo que está posto de uma forma a melhorar a sociedade de alguma forma. Ela critica, mas ela também dá possibilidades de melhoria, principalmente voltadas às políticas públicas, de acesso à leitura, de acesso ao livro, de melhoria de vida das pessoas por meio da informação. Então, a biblioteconomia social, ela está contida também lá no nosso juramento, que já já vocês vão prestar esse juramento quando vocês estiverem no final do curso, né? Na cerimônia de graduação. E aí eu peço licença para ler aqui o juramento, abre aspas. Prometo tudo fazer para preservar o cunho liberal e humanista da profissão de bibliotecário, fundamentada na liberdade de investigação científica e na dignidade da pessoa humana. A parte humanista também da nossa área, ele está contido no nosso código de ética, em uma das partes que cita que devemos contribuir para o desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade. E a biblioteconomia social, ela também é conhecida como guerrilheira, subversiva e política. Lembrando que política é diferente de partidário, né? E aí eu vou indicar um artigo para vocês, depois eu posso passar para a professora Emanuele, que ele é intitulado Biblioteconomia Social e Crítica, Biblioteconomia Social Crítica e Progressista, mapeamento da produção científica nacional e internacional. Então, as autoras nesse artigo, elas pesquisaram os termos biblioteconomia social, progressista, crítica, guerrilheira, e recuperaram na base de dados BRAPSE, que vocês também vão conhecer, ou talvez já até conheçam. A BRAPSE é uma base de dados da ciência da informação. Então, com esses termos, ela recuperou 12 artigos sobre biblioteconomia social, sendo que 6 desses artigos eles foram apresentados em 2017 no Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, o CBBD, que é um dos eventos importantes da área que também convido-os a participar. Ele é um congresso que acontece a cada 2 anos, então, tendo a oportunidade, é muito bacana participar. Você está com os pares, conhecer o estado da arte da nossa área, é muito bacana. Então, eles perceberam que 6 dos 12 trabalhos recuperados na base, 6 foram apresentados nesse congresso em 2017, e esse congresso ele foi um divisor de águas na questão da produção científica brasileira ligada à biblioteconomia social, né? A biblioteconomia social e progressista, então, é aquela que ultrapassa os muros da biblioteca. Haja vista que muitas pessoas nunca entraram em uma biblioteca, que existem crianças que não têm contato com o livro e a leitura. Em 2019, eu atuei como professora substituta lá no curso de graduação da UFMG, com alunos do 6º e 7º períodos. Então, eu ministrei uma disciplina intitulada Informação e Cidadania. E nessa disciplina, nós conversávamos muito sobre a questão do acesso às bibliotecas públicas, que geralmente estão localizadas nos centros das cidades, e que muitas vezes impossibilita que pessoas que moram em locais mais afastados frequentem esses lugares. Um exemplo, a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, a antiga Luiz de Bessa, né? Ela está localizada na região centro-sul de Belo Horizonte, uma região nobre que fica ao lado de um bairro que tem o metro mais caro de Belo Horizonte. E imagina, então, uma família
que mora afastada desse local, uma família com filhos, que precisa geralmente pegar 2 conduções. Isso fica muito caro, né? Uma pessoa, principalmente, que recebe um salário, que tem contas, né? Às vezes, aluguel, fica muito caro levar essas crianças, e às vezes a própria localização e a imponência do prédio, que é um prédio muito bonito, as pessoas podem pensar que aquele lugar não pertence a elas. Então, aí entra a importância do bibliotecário escolar, principalmente o bibliotecário que atua nas bibliotecas, nas escolas públicas. Por quê? Esse bibliotecário pode conversar com a direção e fazer visitas, levar essas crianças, adolescentes, os estudantes, fazer visitas a esses locais e dizer que ali é para todos, né? Tornar aquilo algo natural para eles e aquilo ser replicado entre os estudantes, na família desses estudantes que talvez também nunca tiveram conhecimento de que esse local é gratuito e ele é para todos, né? E aí que entra, então, o papel social de um bibliotecário escolar. E aí vem outras alternativas também que nós podemos utilizar, é utilizar o espaço da biblioteca como um instrumento importante de mediação da leitura e a gente criar aí clubes de leitura na biblioteca. E esse clube de leitura, ele não precisa ficar fechado somente aos estudantes, ele pode abranger para todos os trabalhadores que trabalham naquela escola, caso haja possibilidade, abarcar também, convidar os familiares para fazer um clube de leitura. Isso ajuda, inclusive, a melhorar, né, a leitura, a questão pedagógica das crianças e a questão do respeito com a opinião de uma pessoa ser divergente da minha após ler uma mesma obra. Então, abrange bastante questões importantes. E outras alternativas bacanas que nós temos, que o bibliotecário pode atuar, a gente pensa também aí nas bibliotecas comunitárias. E eu me lembro de um ex-aluno, Rafael Mussolini, hoje ele é bibliotecário, em uma biblioteca de um centro cultural, muito atuante na questão das bibliotecas comunitárias. Ele atuava em bibliotecas comunitárias em comunidades nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte. E ele contava que, às vezes, eles estavam com crianças realizando algum projeto, contação de história, leitura, e lá fora estava acontecendo tiroteios, né? E é uma questão muito difícil, que infelizmente vem crescendo no nosso país. Uma vez eu assisti uma live, ainda na época das lives, né? Na época da Covid, se eu não me engano, foi 2020, agora eu não me lembro certamente, em que a professora Marília, professora do curso de Biblioteconomia lá na UFMG, ela também é ex-presidente do nosso Conselho Regional de Biblioteconomia, ela participava de uma live e alguém perguntou se as bibliotecas comunitárias não deveriam ser multadas por falta de bibliotecário. E ela sabiamente respondeu: multar quem? Né? Multar quem? Porque essas bibliotecas fazem um trabalho social onde não se tem uma biblioteca pública próxima ou uma boa biblioteca escolar. Elas estão ali ajudando a comunidade com serviços diversos que vão além da leitura entre si. E aí, em 2018, a Associação de Bibliotecários de Minas Gerais, a ABMG, ela publicou um livro intitulado Biblioteconomia Social, Possíveis Caminhos para a Construção da Cidadania. Nesse livro são apresentados alguns capítulos escritos por professores, estudantes, bibliotecários de várias regiões do país. Interessante que a maioria desses capítulos, eles trazem práticas sociais que bibliotecários realizam em seu cotidiano. E esse livro tem um capítulo que foi muito bacana, eu participei do lançamento desse livro, 2 bibliotecárias da Biblioteca Pública de Lagoa Santa, a Paula e a Tatiana. Elas criaram uma sala Braille lá na Biblioteca Pública, onde elas atuam, para que as pessoas com algum tipo de deficiência visual, elas tivessem acesso à leitura, à informação, e para isso elas fizeram um levantamento, indo de casa em casa, realizando um estudo de usuários,
para implementar esse projeto. Estudo de usuários é uma disciplina que eu acho que vocês, eu não tenho certeza, depois a professora Emanuele pode me contar, que é uma disciplina que geralmente vê a partir do terceiro, vocês vão conhecer a partir do terceiro período, é uma disciplina muito importante para a área. Então, elas realizaram esse estudo de usuário e criaram essa sala Braille, conseguiram com a prefeitura um transporte que levasse essas pessoas para a biblioteca e retornasse com elas para casa uma vez por semana. E, além dos empréstimos acessíveis, outras atividades de inclusão são oferecidas na biblioteca, no ambiente da biblioteca. E, por falar em inclusão, eu chamo a atenção aqui de vocês, né, futuros profissionais da biblioteconomia, e vocês, quando estiverem atuando na área, vocês com certeza vão conversar com editoras, vão conversar com a equipe pedagógica da escola, serão responsáveis pela escolha de livros, dentre outras questões que envolvem informação, livro, biblioteca, e é importante lembrar que nós temos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, que diz que, quando solicitado, as editoras precisam produzir livros acessíveis, inclusive formatos digitais que possam ser acessados por meio de softwares, leitores de telas e outras tecnologias assistivas. Isso não é tão divulgado, então fica a dica para quando vocês atuarem em algum espaço de informação que necessite aí de um livro, de um material que contém uma acessibilidade para o seu usuário, né? E outro exemplo aqui que eu não posso deixar de citar é o da nossa querida bibliotecária, Kátia Lindemann. Vou falar um pouquinho dela mais para frente também, mas ela é uma das ativistas, né, da biblioteconomia social. Ela é ex-presidente da Comissão Brasileira de Biblioteca Prisional, a CBBP, a qual eu também sou membro. E na época da pandemia, não sei se vocês lembram, o governo lançou o auxílio emergencial. E muitas pessoas não sabiam mexer no aplicativo, embora tivessem um smartphone com a internet, essas pessoas às vezes sabiam se comunicar só com o WhatsApp, mas não tinham o letramento, né? A capacidade de baixar um aplicativo, de mexer em telas, talvez, que não são totalmente, como que eu vou dizer? Que tem um pouco de... são difíceis de entendimento. Então, o que que ela fez? Ela viu que perto da casa dela tinha um banco e as filas estavam enormes, com as pessoas que precisavam ir até o caixa para poder solicitar, que tinham dificuldade de acessar o aplicativo e poder até ter acesso ao auxílio de maneira mais rápida. Então, literalmente, ela pegou um banquinho, sentou em frente à casa dela, foi chamando as pessoas e ajudou essas pessoas a baixarem os aplicativos e se cadastrarem no sistema. Isso agilizou tanto que a fila do banco, já passado uns dias, não existia mais fila de bancos, né? E foi uma atitude muito bacana e que não precisou dela ter um aporte financeiro para isso, né? E, sabe, gente, a biblioteconomia social, o fazer social bibliotecário, ele não é como uma receita de bolo. Então, cada contexto, ele vai ter sua especificidade, né? Pequenas iniciativas de ações, de exemplos como estes que eu citei aqui, fazem grande diferença, sim, na vida das pessoas, da comunidade a qual a biblioteca está inserida, né? Na comunidade a qual nós estamos inseridos. A gente sabe que é responsabilidade do governo garantir acesso à educação, cultura, lazer, saneamento básico, biblioteca com bibliotecário, né? E nós temos uma lei aí que está para vencer no próximo ano, que diz que toda escola, né, sendo pública ou particular, ela tem que ter uma biblioteca. E quem são os responsáveis por atuar nessa biblioteca? Somos nós, bibliotecários, né? Então, que essa lei aí consiga colocar em prática o que ela dita e que os governantes olhem para a nossa área com seriedade, né? E nos vejam como profissionais polivalentes, capazes de atuar em várias áreas, no intuito de ajudar os nossos usuários, a comunidade a qual nós estivermos trabalhando. E então, né, é responsabilidade do governo assegurar o saneamento básico, lazer, cultura, acesso à informação e a informação a fontes verdadeiras, né?
Porém, de acordo com as nossas possibilidades, nós podemos realizar mudanças na realidade, né, das pessoas. E podemos aproveitar também a biblioteca, trabalhando também as temáticas agora mensais. Nós temos, por exemplo, agora o Agosto Lilás, que trabalha a questão da violência que ocorre com as mulheres. Então, nós podemos utilizar a biblioteca para conscientizar os alunos a respeito da importância dessa temática, os alunos, toda a comunidade escolar, as famílias também. Às vezes, por meio dessas ações, pode aparecer até algum caso de algum aluno, de alguma mãe, que esteja passando por alguma situação e que a biblioteca possa, de alguma forma, ajudar, né, nessa questão, né? E a biblioteconomia social, ela permite que as pessoas exercitem sua cidadania por meio de uma consciência crítica e política, e assim venham conhecer seus deveres, assim como reivindicar também seus direitos. É uma biblioteconomia que, por meio da informação disponibilizada à comunidade a quem ela serve, ela diz: olha, você tem o direito de uma escola com biblioteca e bibliotecário, e isso não é assistencialismo, né? Está na lei. Se está na lei, isso tem que ser cumprido. Nós pagamos impostos que devem ser revestidos tanto para a educação, para a saúde, quanto para as outras áreas. Então, a gente precisa aproveitar o espaço da biblioteca para estabelecer esse diálogo com a comunidade, incentivar leituras literárias, mas também leituras que englobem aspectos diversos do cotidiano dessas pessoas. Por exemplo, se o espaço tiver um computador e alguém me procurar, seja uma pessoa que trabalha na escola, porque precisa pedir uma isenção de PTU, gerar uma guia, e essa pessoa não sabe navegar na página. Eu, como bibliotecário, como profissional da informação, eu posso ajudar essa pessoa, né? O fazer social do bibliotecário é lidar também com informações utilitárias, projetos de inclusão digital. Haja vista, né, que a tecnologia está mais aí, cada vez mais presente em nossas vidas. Caso exista a possibilidade de convidar, por exemplo, pessoas ligadas ao direito do consumidor, nós podemos utilizar o espaço da biblioteca para uma roda de conversa, para que essas pessoas possam tirar as suas dúvidas, escutarem um pouco sobre seus direitos, sobre seus deveres, né? Então, a biblioteca ela tem uma multiplicidade de serviços que ultrapassam apenas ali o ambiente escolar. Ela pode ampliar essas questões, né? E trabalhar com questões sociais, gente, é um trabalho, é uma luta árdua, porque além da nossa boa vontade, do amor à nossa profissão, ao nosso fazer, dependemos de políticas públicas concisas que abarquem as causas sociais, né? Não basta ter uma política que está ali só escrita, ela precisa ser colocada em prática. E ela é colocada em prática a partir do momento que nós, cidadãos, vamos lá e cobramos nossos direitos e cobramos que essas políticas sejam realmente efetivadas, né? E no início da nossa conversa, eu citei que a biblioteconomia ela está comprometida com vários contextos sociais, dentre eles as prisões. Então, antes de falar sobre a biblioteca prisional, e aí eu vou explicar por que eu vou focar agora a parte social dentro da biblioteca prisional, porque o meu mestrado foi em cima de bibliotecas prisionais, acesso à informação, e o meu doutorado, que eu defendi recentemente, agora em abril, foi sobre políticas públicas de acesso a informações, a informação nas prisões brasileiras. Então, eu vou trazer alguns números aqui para vocês, disponibilizados pelo SISDEPEN, que é o sistema que abarca os números, né, as estatísticas do sistema prisional brasileiro. Hoje, no Brasil, nós temos um total de 832 mil pessoas privadas de liberdade, né? Nós temos aí 1.458 estabelecimentos prisionais e 1.082 bibliotecas. E aqui eu faço um questionamento: será que essas 1.082 bibliotecas são realmente bibliotecas?
ou espaços de guarda de livros. Porque eu ter um local onde eu literalmente amontou livros, não quer dizer uma biblioteca, né? Então, é preciso pensar o que o sistema pensa e diz para nós que é uma biblioteca, né? O que ele está dizendo para nós que seria essa biblioteca. E as questões educacionais nas prisões, elas estão abarcadas, as questões, né, educacionais e a questão da biblioteca prisional estão abarcadas na Lei de Execução Penal, na LEP, Lei 7210 de 1984. A biblioteca prisional, gente, ela está inserida lá no artigo 21, no artigo que fala sobre assistência educacional. E ela diz o seguinte, abre aspas, em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, providas de livros instrutivos, recreativos e didáticos. Saliento que a questão da leitura nas prisões é algo que remonta a um decreto lá de 1882, um decreto ainda escrito em português arcaico. Então, esse decreto já previa a inserção de uma sala, onde em uma hora fixada pelo diretor haveria leitura amena para os presos de várias sessões, né? Porém, os livros nas bibliotecas brasileiras também já eram encontrados lá em 1850, nas casas de correção do Rio de Janeiro. Essas casas eram as prisões onde as pessoas cumpriam pena na época, né? Só que aí, gente, como nem tudo são flores nessa vida, embora tenhamos uma lei que institui a biblioteca no cárcere, ela não fala na obrigatoriedade de um bibliotecário nesses espaços. Até o momento, os bibliotecários atuantes nas bibliotecas prisionais, eles são eles são voluntários. Eles atuam em projetos de modo voluntário. E pensando nessas falhas, na falta de diálogo, numa representatividade na nossa área que abarcasse as questões das bibliotecas prisionais, em 2017, a Federação Brasileira de Associações dos Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições, a FEBAB, e durante o curso vocês também vão conhecer um pouco sobre ela, criou a Comissão Brasileira de Bibliotecas Prisionais, a CBBP, como eu disse que eu também sou membro. E aí, a Kátia Lindemann, a bibliotecária que eu falei anteriormente, ativista da biblioteconomia social, ela é ex-presidente da nossa comissão. E em 2018, a Kátia Lindemann esteve em Brasília na segunda edição do projeto Biblioteca da Câmara Convida. E ela conseguiu conversar com a deputada Érica Concai para que a profissão de bibliotecário faça parte do quadro funcional. Então, ela aproveitou para articular um projeto que regulamente a nossa profissão dentro do cárcere. Se no cárcere nós temos as profissões médico, temos professores, psicólogos, pedagogos, por que não vai ter o bibliotecário? Se a biblioteca existe na lei, o profissional exclusivo para trabalhar nesses locais somos nós, bibliotecários. E a gente da comissão pretende retomar esse diálogo com esta deputada para que a gente consiga, né, a regulamentação da nossa profissão lá dentro do cárcere. É mais um local de trabalho para todos nós. E aí, nós temos também o documento da Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, a IFLA. E este documento, ele recomenda que as bibliotecas prisionais, elas devem congregar em torno de si os mesmos princípios das bibliotecas públicas, possibilitando aos reclusos auxílios aos programas educacionais, acesso à cultura, ao lazer, e, portanto, defende-se que, ao ser encarcerado, o sujeito ele não deve abdicar do seu direito de aprender e de se informar. E que, por isso, as bibliotecas se fazem tão necessárias também nesses ambientes. Coadunando com essas proposições da IFLA, nós temos Carvalho e Carvalho, em um trabalho de 2017, eles ressaltam que, abre aspas,
As bibliotecas no cárcere têm por objetivo estimular a leitura, assegurar a democratização do acesso aos livros, assim como servir de apoio para aqueles que estudam dentro das prisões. E como fazer isso? Potencializando atividades e serviços relacionados à educação prisional, bem como promovendo ações de mediação, da informação e da leitura. Em função disso, enquanto dispositivos de mediação, as bibliotecas prisionais teriam a capacidade de intervir na realidade desses sujeitos, ampliando, entre outras, suas habilidades comunicativas e de aprendizagem. E então, gente, é mais um ambiente em que nós, bibliotecários, podemos atuar, lembrando que nosso trabalho está em prol da sociedade, seja em qual contexto as pessoas estiverem inseridas. É um direito, né? E o direito a gente não barganha, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui da minha experiência com essa questão das bibliotecas prisionais. Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito das questões sociais, do cotidiano, da vida. Então, quando eu entrei na biblioteconomia, eu sempre gostei muito dessa parte, de entender o sujeito, pensar como que eu poderia melhorar por meio do conhecimento que eu adquiria na universidade, melhorar um pouco a vida dessas pessoas, do ambiente onde eu estava inserida. Então, lá em 2016, antes de iniciar o mestrado, durante a graduação, os professores falavam sobre uma tal de caixa estante. E eu falei, o que é essa caixa estante? Eu quero conhecer essa caixa estante um dia. E eu fiquei sabendo que na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais existia a caixa estante, e lá vai eu conhecer essa caixa estante. E na época, a bibliotecária, que agora também eu não me recordo o nome, gente, me apresentou a caixa estante. É literalmente uma caixa que pode ser feita de vários tipos de materiais. No caso da biblioteca, era uma caixa que parece uma mala de madeira, então, no interior dela tem como se fossem estantes, e ali são inseridos acervos que são disponibilizados para várias instituições, no caso, hospitais, prisões. No caso da biblioteca estadual, eles têm um projeto que eles disponibilizam essa caixa estante para instituições socioeducativas e para prisões. E até então eu pensava em trabalhar uma outra temática ligado aos usuários. Mas quando eu conheci esse projeto, falei, poxa, tem esse projeto? E quando ela me falou que existia um centro de referência, que é uma prisão exclusiva para mulheres grávidas, que essa caixa ia de empréstimo para essa instituição, eu falei, bom, quero estudar. E aí que eu conheci, então, o Centro de Referência Gestante Privada de Liberdade, localizada na cidade de Vespasiano. E eu fiquei uma semana depois de conseguir autorizações para poder realizar a pesquisa, né, gente? Só lembrando que toda vez que a gente vai pesquisar contextos que envolvam humanos, é necessário que o nosso trabalho passe pelo crivo de um conselho de ética para que a gente consiga autorização para dar continuidade à pesquisa. Isso garante uma transparência tanto para o pesquisador quanto para a pessoa que será pesquisada. Então, eu consegui essa autorização, fiquei uma semana indo e vindo nesse centro de referência, e nesse centro de referência, as mulheres que cumprem, né, que cometem algum tipo de crime e que estejam grávidas, elas são encaminhadas para esse local, os filhos nascem e podem ficar com as mães nesse local até completarem 1 ano de idade. Não é assim uma prisão tradicional como nós conhecemos, né, que tem grades, mas é uma instituição penal. Então lá eu procurei investigar as práticas informacionais daquelas mulheres, ou seja, como que elas obtinham informação dentro da prisão, se a partir do momento que elas estavam ali na condição de mulheres, de pessoas privadas de liberdade, grávidas, e algumas já tinham tido seus filhos, se o que mais elas tinham de dúvidas sobre a saúde do bebê, sobre os direitos do bebê, né? Então, assim, foi uma pesquisa muito rica, não foi fácil, né? Você adentrar um ambiente, principalmente esse ambiente com crianças, com mulheres, e geralmente os crimes aos quais essas mulheres estavam cumprindo pena, em sua maioria estavam ligados à questão de drogas, né? E em sua maioria os companheiros dessas mulheres também estavam cumprindo pena em penitenciárias masculinas.
E agora, no doutorado, dei continuidade à minha pesquisa, então resolvi estudar as políticas públicas de acesso à informação. E aí eu entrevistei 7 egressos do sistema prisional brasileiro, sendo 5 homens e 2 mulheres. Durante desses 7 entrevistados, nós tivemos 2 pessoas com curso superior completo, uma com curso superior incompleto. Inclusive, um dos meus entrevistados é formado em biblioteconomia, está concluindo agora o curso de administração, e o outro entrevistado é estudante na UFRJ de biblioteconomia também. E as políticas elencadas na minha tese de doutorado foram 4. Foram as políticas de estudo, ligadas ao estudo, trabalho, leitura. Gente, agora, peraí. Estudo, trabalho, leitura, educação. E com relação à leitura, hoje nós temos uma regulamentação que diz que a pessoa, né, presa, ela tem direito à remissão de pena, ou seja, redução de pena com os livros lidos, ou seja, durante um ano, a cada livro lido, reduz-se 4 dias de pena dessa pessoa. Então, o mês tem 12 meses, 48 dias, né? E foi muito bacana ter essa regulamentação, porque agora, né, ela não exclui as pessoas que não são alfabetizadas. As pessoas que não sabem, né, ler e escrever, elas podem participar dessa remissão de pena por meio de outros caminhos, por meio de desenho, por meio de audiolivros, né? E antes nós tínhamos uma recomendação que excluía um pouco as pessoas que não eram alfabetizadas, né? A questão do trabalho também apareceu como muito importante e a questão do estudo. Então, resumindo aqui o resultado da minha pesquisa de doutorado, a maioria dos meus entrevistados, eles creditaram nos livros, na educação, na biblioteca, no acesso à informação, a melhoria de vida deles e também um aporte para que eles dessem continuidade aos estudos fora do contexto prisional, que é o caso de 2 dos entrevistados. Inclusive, uma entrevistada iniciou o seu curso superior em farmácia após participar do Enem prisional. Então, assim, olha só a importância que tem a nossa área no incentivo à leitura, no incentivo ao estudo, na conversa ali com o setor pedagógico. Não é só a biblioteca ali como um local estático, sem vida, não. Nós temos um teórico na biblioteconomia, o Ranganathan, e o Ranganathan, ele apresenta para a gente 5 teorias da ciência, 5 leis da biblioteconomia. A primeira lei é: os livros são para ser lidos. A segunda, a cada leitor o seu livro. Terceira, a cada livro o seu leitor. Quarta, poupe o tempo do leitor. E nós temos uma quinta lei, que é: a biblioteca é um organismo em constante crescimento. E quando a gente pensa que a biblioteca é um organismo em constante crescimento, o que às vezes a gente pensa? É o meu acervo que cresce, é o espaço que eu preciso ter um espaço maior para o meu acervo, para comprar mais livros. E não é só isso. A biblioteca é um organismo em crescimento porque ela pode crescer para além dos muros, para além ali da biblioteca ao qual você está trabalhando. A biblioteca, ela extrapola os muros das instituições. Então, a gente pode pensar nesse crescimento dessa forma. E pensando aqui na questão da biblioteconomia social, eu, como também uma ativista, né, da biblioteconomia social, e tenho a Kátia Lindemann como um exemplo muito grande, né? Se for para melhorar a sociedade, tornando-a mais justa, eu serei eternamente uma bibliotecária transgressora, crítica, progressista, uma bibliotecária que sempre vai trabalhar em prol da melhoria da sociedade, em prol da melhoria do coletivo.
Então, assim, termino por aqui e acho que pode ter perguntas, né, Emanuele? E agradeço a atenção de todos vocês de estarem aqui conosco. Andresa, muito obrigada pela sua fala. Se eu tivesse te encomendado essa aula, não teria sido tão assertiva, né? A Andresa abordou aspectos que nós vamos ver logo agora no início do curso, né? Ai, A que beleza! questão, pois é, a questão da formação do bibliotecário, né? Essa constituição do ensino, né? Os nossos movimentos associativos, como você mencionou, a FEBAB, que é brasileira, a IFLA, que é americana, né? O próprio conceito de biblioteconomia social, né, a importância dele para a gente já se situar como bibliotecários responsáveis pela atuação, né? Porque quando a gente começa a fazer o curso de biblioteconomia, a gente não tem noção da nossa responsabilidade social, né? Do quanto que a gente considera pouco pode ser muito na vida das pessoas, né? Então, gratidão pela sua fala, né? Quero te convidar mais vezes para vir conversar com a gente e vou deixar aqui aberto para vocês comentarem, para vocês fazerem perguntas para a Andresa, tá? Eu vou ler aqui agora o comentário da Vandilza, que ela Tá. fez durante a sua apresentação, tá? Ela falou assim: trabalho em biblioteca escolar da PBH há 12 anos. E a partir do próximo ano, as editoras que participarem do processo licitatório dos livros do kit literário terão que disponibilizar obras inclusivas, em braille, libras. É uma mudança significativa. Nossa, que bacana! E vai, e casa, né, com o que a gente falou, porque que bom que as editoras estão realizando isso. Infelizmente, não é muito divulgado, né, Emanuele? E às vezes, o bibliotecário, o profissional que trabalha numa biblioteca, ele não sabe disso. E às vezes ele tem uma pessoa que ele atende que tem uma pessoa com algum tipo de deficiência que pode ser sanada. Então, Exato. assim, parabéns aí para a prefeitura de Belo Horizonte também, né, por estar abarcando essas questões. Muito bacana saber disso. Exatamente. E só assim, a título de curiosidade, né, falando no kit literário, que é de um órgão público, né, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nessa segunda-feira nós tivemos uma boa notícia, né? A FEBAB, que é a Associação Brasileira de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições, ela foi convidada a fazer parte, né, do PNLD literário, do Programa Nacional do Livro Didático. Então, uma grande conquista, né, para a classe bibliotecária como um todo, né? Nossa! Existe esse programa há tantos anos, né? Já houve um nome como PNBE, né? Programa Nacional da Sim. Biblioteca Escolar, e agora vai contar com a participação ativa de bibliotecários. Então, é uma conquista muito grande que a gente tem agora, né? A cada Ai, um que seu lugar, né? maravilha! Ai, já estou comemorando, já vou levar novidade lá pro pessoal da secretaria. Pode levar. Muito bom O saber. presidente da FEBAB divulgou essa semana, Jorge do Prado. O Ai, Márcio que fez bom. uma pergunta aqui. O Márcio Sim. perguntou assim: por gentileza, uma dúvida. Por que a nomenclatura do curso é biblioteconomia e não bibliotecário? O que você acha, Márcio? Tem condição de falar? Estou vendo que você está aí na câmera. Tem áudio? Vamos dialogar? Não estão te ouvindo, viu? Não, o áudio não está saindo. Vamos ver se você consegue falar. Se você não conseguir, você me fala, tá? Ai, vai ser bom. Oh, que pena, Márcio. Ah, Mas, enfim, ele tenta quer digitar saber no por que chat aqui. Ele quer saber por que a nomenclatura é biblioteconomia e não bibliotecário. a nomenclatura do curso, do nosso curso de biblioteconomia. É Isso. porque biblioteconomia é uma área que abarca várias nuances, inclusive, né, a ciência da informação. E bibliotecário é a função, é o cargo ao qual como é que eu vou falar? Nós Biblioteconomia é desenvolvemos uma área, todas essas bibliotecário é o funções, né? cargo, é a função, né? A nomenclatura, na verdade, biblioteconomia, ela tem uma raiz muito antiga, né? Anterior, Ah, inclusive, sim. ao nosso fazer bibliotecário, né?
ela vem de livros, né? Livros, essa questão da economia seria, no caso, a gestão das bibliotecas, a gestão desse acervo, né? E hoje em dia a gente pode ampliar muito a concepção de biblioteconomia, né? A gente não Sim. trabalha somente com o viés acervo, com o viés livro, né? Nós expandimos o nosso campo de atuação para o conhecimento. Então, nós trabalhamos, tal como a Andresa mencionou aqui no âmbito da biblioteconomia social, né? Por meio da informação, por meio do conhecimento, a gente trabalha em prol da transformação das vidas das pessoas, né? Em prol da melhoria social. Então, a gente mantém o nome, né, como uma raiz importante da nossa história, mas de forma ampliada a nossa atuação, tá? E o bibliotecário é como a Andresa mencionou, né? É a terminologia do nosso cargo, da nossa função, da nossa atuação profissional no mercado. É como a gente tem reserva de mercado, né? Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a lei, né, que foi regulamentada em 62 pelo Conselho Federal de Biblioteconomia. Nós temos reserva de mercado graças à regulamentação da profissão. Então, o título de bibliotecário, a gente se titular como bibliotecário é importante, sobretudo por isso, né? Muitas profissões aí lutam pela regulamentação, por ter essa reserva mercadológica, e nós já temos desde 62, né? Muitas pessoas se dizem bibliotecários, sobretudo no ambiente escolar, né? Aqui em Minas Gerais a gente tem a particularidade das escolas estaduais não terem o cargo de bibliotecário escolar, então o professor ou qualquer outra pessoa que está no ambiente da biblioteca, ele se intitula bibliotecário, mas na verdade bibliotecário é vocês, né? É eu, Andresa, que temos o curso de bacharelado em biblioteconomia, com registro no Conselho Regional de Biblioteconomia. Tá? Sim. Qualquer coisa que você queira acrescentar, Márcio, nesse nosso diálogo, como você não está podendo falar, você pode digitar aqui no chat, tá? A E, Daiane... aliás, Pode desculpa, falar. Pode era só falar. para complementar, porque até a concepção, né, da biblioteconomia, do bibliotecário hoje, da biblioteca em si, ela mudou um pouco, porque antes a biblioteca era um lugar de quê? De... Não, Estereótipo clássico. claro, os espaços de estudo, né? Depende de cada realidade, se uma biblioteca tiver espaço para leitura, mas também a biblioteca é um organismo vivo, né? Assim, antes, pensávamos assim, uma biblioteca 100% organizada, o usuário não pode retirar o livro que eu coloquei, não. Hoje a biblioteca, vamos dizer, quanto mais bagunçada, no bom sentido, quer dizer que os livros estão sendo utilizados. Um livro que está ali desgastado, que bom que o livro está desgastado, ele passou por várias mãos, tem pessoas utilizando ali. Então, é muito bacana pensar nisso, nessa mudança de pensamento, da prática mesmo bibliotecária, né? Isso. E como você falou, não só da prática, né? Mas também da imagem do profissional, né? Como você mencionou, antes a biblioteca era vista como um lugar de silêncio, né? O bibliotecário, esse ser sisudo, que estava sempre ali no ambiente para pedir silêncio, para pôr ordem no espaço, e hoje em dia a gente tem essa mudança de paradigma, né? Porque a gente Sim. entende que o conhecimento, ele é como a gente está fazendo aqui agora, ele é uma conversa, né? A gente troca o tempo todo, o que eu sei, o que a Andresa sabe, o que Márcio sabe, o que Vandilza traz. Então, todos nós temos uma bagagem de conhecimento, né? Que juntos transformam em algo novo, né? Então, essa é a riqueza da biblioteca, né? Proporcionar esse espaço de diálogo e com o insumo dos livros, né? Os livros físicos, os livros digitais, né? Que vocês terão acesso com as nossas bibliotecas virtuais. Então, como a Andresa bem disse, uma biblioteca bagunçada é uma biblioteca boa. Quer dizer que é uma biblioteca que está sendo usada, né? Então, é isso que a gente gosta, de biblioteca boa, biblioteca bagunçada, uma biblioteca que serve a seu público. Isso dá um artigo, hein? Ó, vamos pensar nisso aí, hein? Vamos pensar nisso. Uma produção aí. Isso Bom, mesmo. Daiane fez uma pergunta aqui. Daiane Rodrigues disse: gostaria de saber se nas escolas públicas e privadas é obrigatória a presença do bibliotecário na biblioteca. Sim, é Daiane, né? Tudo bom, Daiane? Boa noite. É sim, nós temos a lei 12.244, que está para... o prazo dela, né, está para findar agora em 2024, e essa lei diz que todas as bibliotecas, sendo ela pública ou privada, elas têm que ter uma biblioteca, e na nossa regulamentação diz que a profissão de bibliotecário, ela é privativa do bacharel em biblioteconomia. Então, se tem biblioteca em qualquer âmbito, público ou não, a presença do bibliotecário é obrigatória. E caso você saibam de alguma biblioteca que não tenha bibliotecário,
vocês podem realizar uma denúncia lá no nosso Conselho Federal de Biblioteconomia por meio do telefone, por e-mail. Vocês não precisam se identificar, se vocês quiserem, porque é assim que a área vai caminhando e que a gente vai colocando as leis em prática. O que nós temos, né, de aportes legais em prática. Então, é obrigatório, sim. Exato. Eu vou ler aqui alguns elogios, Andresa, que te foi feito Ai, aqui. Só para você dar uma relaxada. a gente fica nervoso, né, gente? Eu fico muito nervosa, nossa. Ó, Vandisa disse, que aula maravilhosa, parabéns pela pesquisa de doutorado. Daiane Rodrigues, muito boa aula, muitos esclarecimentos. Viviane também comentou, boa aula, gostei. Giovanni Urcelina, Andresa arrasa, excelente profissional, bibliotecária Giovana, competente. foi minha aluna também. Aluna e amiga agora. Coisa boa. A Vandilza comentou aqui que ela é auxiliar de biblioteca e ainda escuta muitos professores dizendo. É o clássico dos clássicos, né? Trocas de experiências. E sabe, gente, que a gente tem uma colega, né, a Jéssica Sá, e eu não vou saber de qual o título da tese dela, mas ela trabalhou essa questão da leitura da literatura para a questão mesmo de superação de processos, né, de saúde mesmo das pessoas, né? E imagina uma pessoa com um problema, com uma questão, por exemplo, de violência na família. Essa pessoa tem contato com alguma obra ou com alguma palestra que a biblioteca possibilita. De repente, pode gerar uma catarse na pessoa, a pessoa pode se sentir à vontade de chegar em você, um profissional de biblioteca, ou no professor, na coordenação pedagógica, e pedir literalmente um socorro, porque às vezes a pessoa passa por algumas situações que ela mesma não acredita. Então, às vezes, ela tendo acesso àquilo, a uma leitura, a uma conversa, ela fala, não, eu não posso estar vivendo isso, eu preciso pedir ajuda. Então, é por isso, sim, que a gente precisa da parte social mesmo, do diálogo dentro do espaço da biblioteca também, né? O organismo vivo. Exato. Exato. E você me lembrou um caso assim, muito emblemático, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Aconteceu recentemente, enquanto eu atuava como bibliotecária escolar, né? Então, assim, vocês percebam que o bibliotecário, no seu cotidiano de trabalho, ele se transforma numa figura que tem muita credibilidade, né, perante as pessoas que vão à biblioteca. Então, a gente, assim, se torna querido, de certa forma, pelas pessoas, né? Porque a informação transforma a vida delas, o conhecimento, né? Então, em determinado momento, né, eu trabalhava com público adolescente, uma aluna confidenciou que sofreu abuso, sabe? Nossa. Foi uma informação, assim, muito pesada de ter ouvido, sabe? Muito pesada para digerir, né? Ela compartilhou comigo, teve confiança de contar que desde a infância ela sofreu abuso. Então, assim, como bibliotecário, o que a gente faz com essa informação, né? De que maneira a gente orienta essa pessoa, né? A seguir com a vida, né? A tomar as prerrogativas legais, sendo menor de idade. Então, a nossa responsabilidade social também está nisso, né? Muitas vezes vocês vão ser como psicólogos, entre aspas, né? A gente, quando está atuando no serviço de referência, que é o carro-chefe da biblioteca, que é onde você recebe quem chega, né? Onde você orienta, onde as pessoas chegam com dúvidas, né? Buscando a informação, a orientação. Muitas vezes as pessoas vão confidenciar questões pessoais da vida, né, para a gente, para vocês, e a gente precisa ter esse tato social para orientar no quesito informacional, né, e também no sentido de acolhimento. A biblioteca, o bibliotecário, é essa figura que acolhe, né, que demonstra que a biblioteca é um lugar onde ele pode se sentir seguro, né, para compartilhar o que ele sabe, para compartilhar o que ele sente, para buscar as informações necessárias para a vida, né? Então, é uma questão importante da gente refletir. Você me fez lembrar também um trabalho que ocorreu no Prefem, que é uma penitenciária feminina em Sergipe, realizada por alguns colegas, e eles trabalharam com as mulheres presas aquele livro 50 Tons de Cinza, que até então o personagem principal do livro é visto como um homem sexy, um homem rico, um homem que cuida da Anastácia, mas que, na verdade, ele tinha uma relação tóxica. Então, eles fizeram 2 momentos. Eles trabalharam um clube de leitura com as mulheres, na visão delas. Depois, eles começaram a fazer perguntas instigantes. E elas chegaram no consenso que não, aquela não era uma relação saudável.
era uma relação tóxica e que a maioria se viu também naquela relação tóxica. Então, é muito bacana, né? O poder que a leitura tem, né, na vida da gente, né? Ai, é um mundo, assim, fantástico, gente. A gente se Né? desconstrói e reconstrói, né, por meio da leitura, da É, informação. O sim, Márcio fez uma pergunta aqui, ó. Ele pediu sim. uma indicação de algum livro que possa contribuir para o nosso conhecimento além da nossa grade curricular. Ah, eu vou passar para... Posso passar para você, Emanuele? Você passa para ele depois? Essas Posso sim. indicações que eu passei, principalmente o livro que eu citei aqui da Associação da BMG, né, a nossa Associação de Bibliotecários, eu vou te passar e você passa para ele. Tá aí Esse a livro vai vantagem ajudar muito. que ele é acesso aberto, né? Então, está Acesso disponível online. aberto. Sim, ele tem. Esse livro é uma obra de... Acho que ele chega a quase 400 páginas. É muito interessante. Os relatos ali Muito contidos, trabalho. muito bacana. Tem também o da Gabriele Fancini, da professora Marielle Moraes, do Rio. Então, eu posso indicar Uma vários. lista. Manda para a gente que a Valquíria, que é a nossa tutora, compartilha com os nossos alunos. Mando sim. E aqui tem uma última pergunta do Márcio. Gostei do Márcio, hein, Márcio? Participe mais vezes. Gosto de E gente bom, hein? atuante aqui. Márcio tem qual período? Primeiro, né, Márcio? Primeiro. Tá começando agora, já gostei. Vamos continuar assim. Saudade da graduação, viu? Oh, qual que é esse, Márcio? Filobíblio. É bom? Depois passa pra gente a indicação, hein? Também vou querer. Ó, o Márcio perguntou o seguinte: o maior desafio hoje para o bibliotecário seria a expansão da biblioteca social ou a interação das pessoas com a leitura? Um aliado ao outro, né? Seria um aliado ao outro, porque nós vivemos num país que, se a gente for olhar as pesquisas, principalmente aquele retrato da leitura, é um país ainda que não é leitor, as pessoas não conseguem ler um livro durante um ano. Isso é uma realidade muito triste. E tem pessoas que têm acesso à leitura somente na época da escola e depois se perde por falta de tempo, tem que trabalhar demais, chegar em casa cansado, cuidar de família. Então, um está aliado ao outro, não tem como separar, né? O nosso fazer aqui é lutar para que esses números cresçam, que as realidades sejam mudadas. Pode ser de pouco a pouco, mas um dia a gente vai conseguir mudar esse quadro, essa estatística triste, né? Para tornar um Brasil um país de leitores e um país de leitores críticos, porque não é só ler por ler, é ler, criticar, correr atrás dos seus direitos e melhorar, não só para você, mas para um coletivo. Exatamente, Andresa, falou certíssimo, Né? né? Como já dizia o Antônio Cândido, né? A literatura é um direito, né? Não é um assistencialismo, ele é um direito de todos e que todos tenham acesso. Mesmo aquelas comunidades longínquas, né, que não têm acesso a uma internet, a um smartphone, mas que os livros de papel consigam chegar a essas comunidades, que essas crianças, adolescentes e até adultos tenham acesso a uma educação, a uma leitura de qualidade e uma leitura diversa, que abarque questões de gênero, étnicos, raciais e vários outros assuntos que permeiam a nossa sociedade. Exato, e você tocou num ponto muito importante da gente pensar, enquanto vocês estiverem estudando, né, na atuação profissional como bibliotecários também, é lembrar que o Brasil é um país muito amplo e muito diverso, né? A gente muitas vezes ouve a questão das tecnologias, que está acessível para todo mundo, né? A questão do mundo globalizado, mas não é bem assim que a banda toca, né? A Sim. gente vive muitas e distintas realidades aqui no Brasil, tem gente ainda lutando pelo básico, né? Pela alimentação, pela saúde, pelo saneamento básico, e muitas vezes não tem acesso sequer ao livro impresso, né? Que dirá os recursos tecnológicos. Então, a gente Sim, deve moldar a nossa atuação profissional para diferentes públicos, porque eu sim. já ouvi muitos discursos das pessoas dizendo que não precisa mais do livro físico, né? Que o livro virtual já contempla todo mundo, e que todo mundo tem acesso à informação, né? Não é todo mundo que tem acesso à informação. E a gente bem viu isso com a pandemia, né? Muita Muito. desinformação. Que todo mundo tem um smartphone com a internet, tá, a pessoa pode ter um smartphone com a internet, mas a luz é apropriada? Você consegue ler um livro de 300, 400 páginas numa tela pequena de um celular? Né? O governo que defende o livro 100% digital, ele vai conseguir prover as pessoas de um bom equipamento, de um e-reader de qualidade para essas pessoas lerem, que não vai prejudicar a visão das crianças que estão iniciando a alfabetização, sabe?
É pensar nisso tudo. Você viu, inclusive, que diante de tanta polêmica, o governo de São Paulo teve que revogar, né, a decisão de disponibilizar os livros digitais, né? Nossa Senhora, pelo amor Não de dá, Deus, né? não dá, Não né? dá. Nossa, ainda mais vindo daqueles que são responsáveis pelas políticas públicas, né? E aí eu faço uma crítica que geralmente as políticas públicas ligadas à educação, à leitura, à saúde, infelizmente, algumas não funcionam porque geralmente elas são criadas, são pensadas por pessoas que às vezes não passaram por questões de dificuldade na vida, né? Talvez seja preciso aí, quando for criadas essas políticas, convocar a sociedade, pessoas que vivem aquele contexto para poder pensar nessas políticas, né? Exatamente. Valquíria comentou aqui sobre quando a gente mencionou da divulgação das indicações, ela falou que vai mandar e vai colocar todo mundo para estudar bastante. É isso Ai, aí, bacana, Valquíria. hein? Eu quero aí a indicação do Márcio também. Isso, Márcio, manda para a gente, tá? Vamos depois discutir sobre isso. Alguém Vamos quer lá. fazer mais algum comentário? Fiquem à vontade, tá? Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Todo mundo tímido. Todo mundo tímido, primeiro, como se diz, é oficialmente o primeiro dia de aula, né? Primeiro dia de aula, ó, pessoal à Primeiro dia de noite aí, aula. olha. Ai, 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 obrigada, Vandils, eu li aqui. E Então é lembrar isso, que eu e a pessoal. Emanuele também temos alguns artigos, viu? Principalmente com clube de leitura, uma iniciativa bacana lá de Ribeirão das Neves, viu, gente? Que entra nessa questão Exato, também do fazer social, que amplia, viu, para a comunidade. E exatamente. convidá-los. A gente tem muito boas produções que a gente pode dialogar mais aqui. Isso. E convidá-los a quando, né, caso seja possível, vocês participarem dos eventos da área. É muito importante, é muito rico essa troca de experiências, né? Você estar lá com Exato. seus pares é uma coisa muito bacana, muito rica mesmo. E é uma oportunidade de conhecer outras experiências, né? Que é Sim, riquíssimo. muitas. Trazer para o local onde eu trabalho e levar as minhas. Exatamente. Então, pessoal, vou registrar aqui novamente meu agradecimento à Andresa por ter aceito o convite, né, para essa aula, que foi maravilhosa, Ai, né? meu Deus. Agradecer a vocês que continuaram aqui até agora. Gratidão, viu, pela nossa primeira experiência síncrona aqui juntos, que nós possamos nos encontrar mais vezes, né? Mais momentos síncronos, e que vocês possam participar cada vez mais e mais, tá? Eu disponibilizei aqui o link da lista de presença, todos assinaram? Ó, tem alguém entrando agora, Wellington. Assinaram direitinho. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram comentar, pode acionar a Valquíria, que Valquíria está sempre aqui junto aqui comigo, tá? Parceira. E Andresa, volte mais vezes, viu? Foi riquíssima a sua presença aqui com a gente, tá? Muito boa mesmo. Eu agradeço demais, gente, mais uma vez a professora Emanuele, a Faculdade Batista, cada um de vocês que esteve aqui presente até agora. Obrigada pelas perguntas, pelos elogios. Peço desculpa se eu falei rápido demais. Estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tiverem. A professora Emanuele tem o meu contato. Já vou enviar para ela já a lista, né, dos livros solicitados. E desejo a vocês um excelente curso, uma carreira aí profissional com muito sucesso, tá? E lembrando que nossa área é um ajudando o outro, né? Geralmente, quando a gente vai a eventos, sempre são as mesmas pessoas. Assim, o Brasil é enorme, mas parece que a gente está dentro de um lugar muito pequenininho, né? E é um estendendo, ninguém larga a mão de ninguém. E sabendo aí de irregularidades na área, vamos denunciar, porque a melhoria de uma área se faz por meio aí do comprometimento, do nosso comprometimento, né? E obrigada mesmo a cada um de vocês, viu? Boa noite. Estou com mal desgrau. Gratidão, pessoal. Até uma próxima oportunidade da gente se encontrar aqui de forma síncrona. A gravação da aula eu vou Obrigada, disponibilizar para vocês posteriormente, tá? Gratidão, Valquíria, Andresa e a todos vocês obrigada. que estiveram Um conosco, abraço, viu? gente. Tchau. Tchau.